de mais, vou-me apresentar para quem não me conhece. O meu nome é Ricardo Cunha, sou fisioterapeuta e osteopata infantil. Eu trabalho com crianças já há muitos anos, mas em osteopatia infantil trabalho há cerca de 7 anos. E pronto, e surgiu a ideia de fazer este workshop também pelas pessoas que acabo por tratar na clínica e amigos e dúvidas que surgem e que às vezes não diria que seja o maior problema, mas um dos maiores problemas que existem, que nós recebemos em clínica, tem a ver com, de facto, o sono. Portanto, estou aqui a vir outro som de fundo, se puderem, os pratos a baterem. Ei, está ótimo. Mas interrompam-me quando quiserem. Com pratos a bater é que não. Ou só se for para me mandar calar. Portanto, e eu dizer, e é uma coisa que surge muito frequentemente, essas as dúvidas, principalmente a ver com o sono. Pais que surgem mais ou menos desesperados porque não dormem há X tempo. Depois não percebem muitas vezes o que é que está a acontecer, como é que podem ajudar. E a ideia de fazer este workshop tem a ver com isso, ou seja, a ideia de as pessoas entenderem o que é normal, o que não é, e o que é que pode estar a acontecer no caso de uma pessoa próxima, seja um amigo, seja um filho, seja um neto, o que quer que seja. E tentar perceber o que é que por vezes acontece. Para os objetivos, aqui hoje é falar um bocadinho do sono do bebê e na criança, falar primeiro do que é normal, ou seja, às vezes as pessoas não têm muita ideia, principalmente às vezes pais a primeira vez que estão a passar por isso, também não sabem se é muito normal aquilo que está a acontecer, se não é, e então vamos definir um bocadinho, perceber o que é normal e o que não é. Depois, falando disso, quando não é normal, vamos perceber o que é que pode interferir com isto tudo, ou seja, o que é que pode interferir com o sono da criança. Vamos ver que há muitas coisas que podem interferir com o sono da criança, e depois nisso vamos focar-nos em principalmente duas causas das alterações do sono, as fisiológicas e comportamentais. Umas delas para alguns vão parecer bastante óbvias, outras acredito que seja um bocadinho de surpresa e um bocadinho de novidade. E depois, posto isto, vamos falar um bocadinho da intervenção da osteopatia infantil, como é que pode ajudar, nomeadamente, contem as vossas histórias, exponham as vossas dúvidas. Pode sempre a vossa dúvida ser a dúvida de outra pessoa, e isso é que torna a coisa mais interessante, ok? Portanto, começando então, uma coisa natural, ou seja, toda a gente dorme, o sono é uma função que está presente em todas as pessoas, não conhecem absolutamente ninguém que não durma, uns dormem mais do que outros, às vezes porque querem, outras vezes porque não querem, mas é uma função natural que vai sofrendo alterações, ou seja, todos nós já ouvimos que, nomeadamente quem fala com pessoas mais idosas, que normalmente têm tendência a dormir menos, isso é uma situação que acontece, e mesmo em crianças, seja quando têm os bebês muito, muito pequeninos, recém-nascidos, normalmente diz-se em muitas situações são bebês que comem e dormem praticamente, portanto praticamente dormem o dia todo, e à medida que nós vamos avançando na idade, vamos dormindo cada vez menos, porque vamos tendo cada vez menor necessidade de dormir. O sono é essencial então para o crescimento. É durante a noite que as crianças e os jovens adolescentes crescem, já vamos perceber porquê. E depois o desenvolvimento e a manutenção do estado de saúde, ou seja, é a função reparadora do sono, quer seja ele de ordem física como mental, ou seja, e é durante o sono que isso vai processar. Ou seja,
vendo esta definição, nós podemos logo perceber que quando o sono não é normal, vamos ter uma alteração num sem número de coisas, a nível do crescimento, a nível do estado de saúde físico, do estado de saúde mental. Toda a gente já passou por um estado de doença e dorme um bom sono e quando acorda no dia seguinte parece estar muito melhor. E de facto é esse o intuito do sono. E pronto, é isto que é o principal objetivo do sono, é mesmo uma função reparadora e de restauro de uma função normal do corpo e da mente. Em termos de sono, vão haver aqui duas grandes fases, que é o sono, esta sigla é inglesa, que é o sono não REM e o sono REM. Em português pode-se traduzir em sono não MRO, chama-se movimento rápido dos olhos, portanto esta sigla em inglês é Rapid Eye Movement. E então o sono divide-se em duas fases. O sono em que não há movimento rápido dos olhos e o sono em que há movimento rápido dos olhos. No primeiro, que começa sempre por esta fase, nós temos uma primeira fase que é a fase 1, que é a etapa do adormecimento, que normalmente dura por volta dos 15 minutos. É a transição entre estarmos acordados e estarmos a dormir. Toda a gente já esteve nesta fase e voltou a acordar. Ou seja, é aquela fase em que nós estamos mesmo quase a dormir, mas ainda não estamos lá bem. O que acontece é que nesta primeira fase, os músculos começam a relaxar e a respiração começa a ficar mais leve. E estas características destas fases do sono vão ser importantes um bocadinho mais lá para a frente, quando nós falarmos das alterações fisiológicas, que é nisto que vão haver essas alterações. Depois, essa segunda fase, que é subsequente, ou seja, passa de uma fase 1 para a fase 2, é um sono mais leve, ou seja, o cérebro começa a desligar dos estímulos externos, começamos a deixar de ouvir barulhos, de sentir toques, a temperatura e o ritmo cardíaco e respiratório começam a diminuir, ou seja, começamos a baixar esse ritmo e começamos a entrar então nessa fase de sono. Na terceira fase, começamos a entrar num sono mais profundo e aí a atividade cerebral começa então a diminuir. E na fase 4, em que entramos do desgaste diário, a produção de hormonas ligadas ao crescimento, portanto, daí aquela história de que nós crescemos quando estamos a dormir, é de facto uma verdade. Portanto, essa libertação de hormonas ao durante a noite e os processos de regeneração do cérebro e das várias células que compõem o nosso corpo ocorrem durante esta fase. Depois, muitas vezes passamos para uma fase de sono em que há um sono em que há um movimento rápido dos olhos, e o que acontece é que a atividade, nós começamos a desligar, estamos desligados, mas a atividade cerebral começa a acelerar e a tornar-se intensa. É a fase em que acontecem os sonhos, a fixação da memória, o descanso profundo, e que é essencial para a recuperação de energia, para acordar bem disposto. O que acontece nesta fase é que, de facto, é aquela fase em que nós estamos a sonhar e que os nossos sistemas de memória, não vou alongar muito nesta componente fisiológica, o cérebro a começar a definir o que é para guardar e o que é para destruir, o que é para deixar de não ficar guardado. Portanto, estas fases são intermitentes, ou seja, isto não acontece uma vez cada uma durante o sono, não, elas acontecem várias vezes. Em média, acontece cerca de 4 vezes por noite, ou seja, passamos do sono em que não há movimento rápido dos olhos para o sono em que há movimento rápido dos olhos e depois voltamos outra vez para o sono em que não há movimento rápido dos olhos e assim sucessivamente, normalmente à volta de 4 vezes por noite. Por isso é que temos noites em que parece que sonhamos muito e sonhamos muitas vezes. Tem a ver principalmente com isso, mas não vamos alongar sobre os processos fisiológicos do sono. O que eu quero que registrem é que, de facto, há várias fases
e que em determinadas fases vai haver umas alterações fisiológicas e que essas alterações são importantes para que estas fases ocorram sem problemas. Ok? Até aqui tudo bem, tudo muito estranho. Espero que não. Algumas destas coisas provavelmente alguém já teriam ouvido, outros nem por isso. Mas seguimos então. Ok, então em termos de sono, isto volta para trás. Ok. Em termos de sono, vamos ver então o que é normal e o que é que não é normal. Porque muitas das vezes, e principalmente com crianças, que é aquilo que a maioria das pessoas perceber se aquilo que está a acontecer com o meu filho, com o meu sobrinho, com o meu neto, com o vizinho, não é. E portanto dividimos isto por alguns meses, algumas etapas, porque como eu comecei a dizer, o sono não é igual, é uma função que se vai alterando ao longo dos tempos, portanto não é sempre igual, desde que nascemos até à vida adulta. Vamos nos restringir aqui aos primeiros anos de idade, porque depois quando chegamos à adolescência a coisa já se varia. Normalmente na adolescência os adolescentes normalmente não dormem porque não querem, porque gostam de ficar acordados até tarde e não é por aí que nós vamos entrar. Portanto, dos primeiros 3 meses de vida, o que é normal é a criança dormir entre 13 a 18 horas por dia, portanto, o que é muito, não é? Se formos a pensar que o dia tem 24 horas, é a grande maioria do dia a dormir, em que normalmente, por norma, acontecem 3 a 4 horas a dormir, 1 a 2 horas acordadas. Atenção, não sei se houver aqui alguém que esteja com filhos nesta idade que isto não acontece, calma, isto é uma média, portanto pode não ter nenhum problema. Há outros fatores que depois podem vir aqui interferir, mas por norma tem a ver com isto, ou seja, passam mais tempo a dormir, depois acordam durante períodos mais pequeninos e voltam a adormecer e assim sucessivamente. Bebês da amamentação materna, portanto que mamam na mama da mãe, por norma, aguentam menos tempo a dormir, porque o leite saciamente é degradado mais rapidamente, tem que ter uma necessidade de alimentação mais frequente, e isso faz com que, em regra geral, bebês da amamentação bebês que amamentavam e davam imenso, aguentavam imenso tempo a dormir, outros que bebiam biberon e acordavam muito mais rapidamente. Portanto, isto é em termos de média. Nesta fase, há uma menor influência do ciclo circadiano. Isto é o quê? Há uma menor influência em relação à diferença entre dia e noite. Daí é ser muito comum no início, principalmente nos primeiros meses, haver bebés que trocam um bocado os dias pelas noites. Portanto, a influência da luz solar nos processos de nós adormecermos durante a noite e dormimos mais tempo durante a noite e menos tempo durante o dia é menos certo nesta primeira fase. Portanto, se isso acontecer, se isso estiver a acontecer, é normal que assim seja. Não é nada de estranho. É chato, mas não é estranho. Depois, passando para a fase a seguir, temos a fase entre os 4 e os 11 meses, que normalmente eles dormem horas por dia, relativamente aos 3 10 a 12, começam a dormir 10 a 12 horas por noite, não ininterruptas até aos 6 meses, ou seja, normalmente a média, volto a frisar, isto são tudo médias, há crianças que são mais cedo, outras são mais tarde e que não quer dizer que haja problema algum. Isto é uma média. Sim, alguém quer interromper? Não? Ok. Normalmente entre 10 a 12 horas por noite, e eles, a partir dos 9 meses, é quando já se começa a considerar mais normal eles dormirem a noite toda, por assim dizer, ou seja, dormirem essas horas durante a noite sem acordarem. Normalmente fazem entre 2 a 4 cestas por dia, portanto, quando estão mais perto dos 4 meses,
é normal terem mais cestas, à medida que vão avançando na idade, as cestas vão diminuindo, até que normalmente no final do primeiro ano de vida começam a ter de uma cesta de manhã e outra da parte da tarde. Normalmente a da parte da tarde, a seguir ao almoço, normalmente costuma ser maior, costuma ser mais longa. E é nesta altura, no final desta fase, que eles começam a adormecer um bocadinho de forma independente. Portanto, a partir disso, se houver alguém que queira interferir, estão à vontade. Isto são médios, são de certeza que toda a gente conhece bebês em que isto não é assim e não tem problema que assim não seja. Mas isto é para nós conseguirmos balizar e perceber o que é mais normal. Portanto, entre o primeiro ano e o terceiro ano de vida, volta a diminuir o número de horas que dormem por dia, normalmente entre 11 a 14 horas por dia, que vai de 2 cestas, normalmente no primeiro ano, vai diminuindo para 1 cesta por dia, que normalmente é sempre após o almoço, e é nesta fase que se faz a transição do berço para a cama. Claro que há pessoas que no berço muito mais, outros que saem mais também, mesmo não queiram tirar depois o tamanho, o espaço físico deixa de ser possível mantê-los no berço. Portanto, é mais ou menos nesta fase que a grande maioria das pessoas vai tirá-los do berço. E depois, entre os 3 e os 5 anos, começa novamente a diminuir novamente, portanto passamos de 10 a 13 horas por dia, maioritariamente durante a noite, e passa de 1 cesta, portanto aos 3 anos a maioria das crianças ainda dorme a cesta a seguir o almoço, mas à medida que avançamos, essa cesta depois é retirada e normalmente aos 5 anos a grande maioria das crianças já não dorme qualquer cesta. Não quer dizer que de uma forma excepcional, quando estão a fazer uma viagem de carro ou que estão mais cansados, que possam eventualmente dormir a cesta, e não tem nada de mal, mas já não é tão comum isso acontecer com regularidade. Até aqui tudo bem? Estamos a acompanhar? Nada de estranho? Desculpa. Força. Eu não ouvi quantas horas é que dorme normalmente um bebê de 2 anos? Portanto, entre 1 a 3 anos, normalmente entre as 11 e as 14 horas por dia, e fazem 2, 1 cesta, é o mais comum. Ok. Depois ainda vamos falar sobre a Força. dificuldade de adormecer e isso tudo. Claro, isso é o grosso da coisa. Isso foi por isso que a maioria das pessoas cá vieram, não é? Ok. Claro que sim. Claro que sim. Não, o objetivo é mesmo nós percebemos o que é normal para depois passarmos para, entre aspas, o anormal. Ok? Ok. Depois, portanto, seguindo. Ok. E então, para que haja um sono ótimo, tem que estar reunidas uma série de condicionantes, uma série de fatores que condicionam o sono ótimo da criança, que vai desde o ambiente físico, o ambiente familiar, estado de doença, etc. Ou seja, nós vamos falar, vou abordar aqui os vários fatores, mas depois vamos nos focar aqui em 2 fatores que considero que sejam mais importantes e que mais difíceis às vezes de controlar esses fatores. Portanto, vamos começar aqui por o ambiente físico. Portanto, tem a ver com o espaço onde a criança dorme, normalmente o quarto ou o quarto dos pais numa primeira fase. Portanto, em termos de aquelas coisas que é muito do senso comum, em termos do controle de temperatura, a questão da luminosidade do quarto, a baixa luminosidade, o estar mais ou menos confortável no sentido dos lençóis, o colchão, etc. Eu tenho uma história engraçada quando estava a fazer estes diapositivos. Estava-me a lembrar de uma história de uma criança que tive há uns tempos, em que estava tratei a criança, depois os pais diziam como é que estava e não sei o quê, e eles, pai, ela de facto está melhor durante o dia, dorme uma cesta, mas à noite na cama, ela acorda muitas vezes. E passaram assim 2 sessões e depois à terceira sessão ele chegou. Olha, ele já está a dormir muito bem, e já descobrimos qual é o problema. O problema é que havia uma mola do colchão que estava partida e ela sempre que se virava para aquele lado acordava. Pronto,
é um exemplo de como é que o ambiente físico pode interferir no sono da criança. Por acaso lembrei-me dessa história, foi engraçado. E eles, claro, que consertaram aquilo e pronto, deixou de haver problema. Mas como é que o ambiente físico pode, de facto, influenciar o sono da criança? É um exemplo. Depois, segundo, o ambiente familiar, ou seja, em termos do stress dos pais, normalmente o ambiente mais menos calmo dentro de casa, a dificuldade, ou não, depois nós vamos falar um bocadinho das rotinas, mas dessa dificuldade das rotinas dos pais, da própria atividade, muitas vezes a atividade laboral, a dificuldade que tem às vezes numa primeira fase é pai pela primeira vez, como é que deve adormecer, como é que não deve, o stress que tem a adormecer a criança, isto tudo pode interferir de facto, porque depois passa essa dificuldade. Um exemplo que dou normalmente é uma pessoa quando está estressada, por exemplo, se eu estiver a adormecer a criança ao colo, eu vou estar a segurá-la, eu vou estar muito mais tenso enquanto estou a segurar isso, vai passar, ou seja, se eu estiver num ambiente mais tenso, eu por norma também estou mais tenso, portanto, estou mais tenso, tenho mais dificuldades em adormecer, e isto é muito, muito, muito evidente em algumas famílias. E então todo esse ambiente familiar, e depois o ambiente que se sente em casa, muitas vezes mais barulho, e eles ficam meio variados, por regra geral. Eu estou-me a rir por experiência pessoal e estou a ouvir de fundo os meus filhos ao fundo a fazerem barulho. Portanto, é muito comum e isto pode interferir de facto com o sono da criança, porque perante a excitação dos irmãos é muito difícil aquela criança depois conseguir adormecer também, porque quer brincar, etc. Isto são tudo exemplos de como é que o ambiente familiar, neste caso, pode interferir então com a dificuldade daquela criança seja em adormecer, seja mesmo durante o período de sono. Depois, esta é fácil de perceber, os estados de doença, ou seja, toda a gente já esteve doente, se uma criança estiver doente, seja por problemas respiratórios, seja por outros problemas, claro que tem muito mais dificuldade e isso interfere com os estados de doença, quando está tudo ok, quando deixa de doença, deixa de haver problemas em adormecer e problemas. Às vezes a doença desaparece. Oh, Ricardo, desculpa, eu não sei se sou eu que está com a net assim a falhar a tua, Ricardo. Consegues perceber se... De vez em quando para. Às vezes falha. Pronto. Ele de vez em quando aqui aparece aqui a dizer que a conexão está instável, mas eu estou a 2 metros do router. Não sei, deve ser qualquer coisa aqui de casa, digo eu. Não sei como é que posso melhorar isso. Se souberes como ajudar, Joana. Olha, eu gostava algum de saber. Truque de informático? Gostava de saber. Mas depois há períodos que eu venho. Se a câmara não estiver ligada, mas pronto, depois deixamos de ver. Pois, isso também é estar a falar. Isso é um bocado chato, sim. É um bocado chato. Mas pronto, é a única maneira. Mas depois há períodos em que se ouve bem. É, sim, são fases. Pois, ele de vez em quando, de facto, eu estou aqui a apresentar e ele de vez em quando parece aqui a dizer que a sua conexão com a internet está instável. Já desliguei o meu telemóvel para ter menos coisas. Vamos ver se ajuda. A absorver a internet, exato. Sim. É isso. Desculpa interromper-te. Vamos a isso. Não faz mal, olha, se virem que a coisa está a ficar mesmo muito má, digam que eu, sei lá, não sei o que é que posso fazer, mas tento fazer alguma coisa. Desliga a câmera e mete um boneco só. Tira uma fotografia e deixa só a fotografia. Portanto, continuando, alterações fisiológicas, nós já vamos falar sobre isso, não nos vamos bater aqui muito sobre isto, já vamos mais à frente. Depois temos todo um contexto emocional, às vezes a dificuldade, principalmente da ligação entre as mães e os filhos, às vezes de
conseguirem o desapego entre filho e mãe às vezes pode ser difícil, isso também acontece com os pais, mas maioritariamente com as mães, até porque depois, principalmente numa primeira fase, em mães que estão a amamentar, quer dizer, não tens como fugir disso, não é? Porque vais ter que amamentar, portanto nem sequer te podes afastar muito e deixar que seja o pai ou outra criança, agora ouvi a criança, o pai ou outra pessoa adormecer a criança quando estiver na hora da amamentação, por exemplo. Portanto, o contexto emocional, o apego de criança-mãe, às vezes pode ser também uma dificuldade em conseguir adormecer. Depois, o contexto sociocultural também interfere muito. Eu quando estava a fazer isso, estava a lembrar, e claramente um exemplo um bocado extremo, mas uma criança que vive numa zona muito barulhenta, em que há, sei lá, bares à noite, ou sei lá, sítios mais violentos em que há rixas de gangues, não sei o quê, não sei. Mas isso claramente também vai interferir com a dificuldade da criança a adormecer, seja em qualquer idade, se bem que depois há crianças que adormecem muito bem com muito barulho e outras que não, depois já vamos ver o que é que isso pode acontecer. Mas todo esse contexto também pode interferir, depois, consoante a própria nacionalidade e a cultura da pessoa, há certas coisas que podem interferir também neste contexto. Portanto, os asiáticos, há algumas culturas asiáticas em que eles, nas primeiras semanas de vida das crianças, quase que enfaixam as crianças e fazem com que elas estejam ali muito paradas, e isso também interfere, por aí. Depois, deixar estas duas últimas para o fim, no caso das rotinas de sono e as alterações fisiológicas, de propósito, porque é aquelas em que normalmente o problema, muitas vezes, e a dificuldade está nestas duas situações, nestes dois fatores, controlar estes dois fatores. Portanto, em termos de rotinas de sono, aqui eu sou osteopata, não sou terapeuta do sono, nem é esse o meu objetivo, mas vamos falar aqui um bocadinho das rotinas de sono, porque é de facto muito importante, porque vai interferir com o comportamento da criança, e essa rotina é muito importante. Portanto, primeiro, principalmente numa primeira fase, isto, claro que há crianças que nascem e praticamente não precisam de fazer nada, porque elas já dormem super bem, parece que já vêm bem programadas e posso fazer o que eu quiser porque as crianças dormem, que é uma maravilha. E depois há outras que, infelizmente, são mais difíceis por um sem número de razões, daquelas fatores que já falámos antes, mas depois também tem muito a ver com questões genéticas, questões hereditárias, mesmo a própria gravidez, o estado de como é que foi a própria rotina durante a gravidez, etc. Portanto, é importante começar a instalar estas rotinas o mais cedo possível. Em primeiro, os horários consistentes todas as noites, principalmente à medida que as crianças vão avançando na idade, é tentar com que essa rotina seja implementada, ou seja, não há propriamente uma rotina certa, ou seja, não podemos dizer que deva ser eu primeiro dou jantar e depois a ordem correta é jantar, dar banho a seguir ao jantar e lavar os dentes e ir para a cama, ou lavar os dentes e dar banho, ou dar banho antes do jantar e depois é que vai lavar os dentes a seguir e depois vai para a cama. Aquilo que é importante é que a rotina seja sempre igual, ou seja, não há rotinas corretas, o que para uns funciona muito bem, para outros não funciona, e isso depois os pais é o trabalho que eles têm, por isso é que os primeiros meses muitas vezes são bem difíceis, porque é aquela parte que nós tentamos conhecer para perceber qual é a rotina que se aplica bem ao meu filho, quem diz ao meu filho, ao meu neto, etc. Portanto, o importante é que haja horários consistentes, a coisa seja mais ou menos consistente e que não variar muito, principalmente no fim de semana, porque há sempre tendência que as coisas se estiquem, principalmente em crianças que tenham mais dificuldade em adormecer e numa primeira fase, até esta rotina está bem instalada. Claro, depois de estar bem instalada não há problema algum de haver dias em que esta rotina não é cumprida, mas se numa primeira fase a criança não dorme bem, é mesmo importante ter esta rotina bem definida e os horários bem consistentes. Definir e fazer, cumprir, e às vezes a dificuldade é um bocado por aí, portanto eu defino que a criança às 9 tem que estar deitada na cama, mas por vezes depois não consigo fazer cumprir,
seja por problemas da minha rotina enquanto pai, enquanto profissional, enquanto não conseguir fazer o jantar a tempo, etc. Mas depois também, principalmente por causa das crianças, às vezes a dificuldade de impor determinado horário, impor determinada hora certa para irmos para a cama por agitação da criança, porque quando são mais do que um, por estarem todos na brincadeira, etc, etc. Depois fazer essa implementação dessa rotina. Portanto, se eu defino que a rotina é eu dou banho, dou o jantar, e depois vou lavar os dentes, fazer xixi quando as crianças são um bocadinho mais velhas, e depois vou para a cama, leio uma história, ou falo um bocadinho, imagino uma história, ou falo o que quer que seja, deito-me na cama, ou não me deito na cama e sento-me ao lado, ou não me sento ao lado e fico em pé. As rotinas, cada um faz as suas. O importante é que elas sejam implementadas e sejam corretas, e sejam, não é corretas, é certas. Porquê? Porque é isso que vai fazer com que a rotina seja bem absorvida, principalmente nas crianças mais novas, nos bebés. Eles vão começar a aprender, porque as crianças aprendem por repetição. Ou seja, numa criança muito nova, ela vai aprender, se a rotina for esta, de que, ok, eu já, mesmo que ela não verbalize, como é óbvio, mas ela já vai saber que a seguir ao jantar, ela vai para a casa de banho, lavar os dentes, a seguir aos dentes já sabe que vai haver o pai, ou a mãe, ou a avó, ou quem seja, vai ler uma história, ou vai contar qualquer coisa, ou vai fazer o que quer que seja, e que a seguir a isso é o tempo de adormecer. E é assim que toda essa rotina vai se instalando e eles vão aprendendo, e a seguir uma coisa é outra, e outra, e outra, e depois é muito mais fácil depois da parte de adormecer, porque já sabem que a seguir àquilo veio o adormecer, e portanto que é assim, porque essa instabilidade muitas vezes é que faz com que a criança fique instável e fique sem saber o que é que vem a seguir, e isso vai deixá-la mais desconfortável e isso vai trazer dificuldades no adormecer. Depois é criar um ambiente saudável e confortável. Falámos há bocadinho do ambiente físico, portanto o quarto nem muito quente, nem muito frio, os lençóis confortáveis, o chão confortável, etc. Portanto, eu lembro, por exemplo, o meu filho mais velho tinha dificuldades em adormecer quando tinha um lençol, tinha um pássaro que ele tinha medo, por exemplo, e aquilo, nós percebemos que aquilo não era saudável para ele, não, ele tinha medo, era um bocado estranho ele ter medo daquilo, mas a verdade é que era o que acontecia. Isto é um exemplo, e quem diz isso, diz outras coisas, ter o determinado boneco para adormecer, etc. Depois eliminar as tecnologias no quarto, portanto, televisões, computadores, telemóveis, os próprios pais mexerem nos telemóveis no quarto enquanto eles estão a adormecer, e pelo menos uma hora antes deles irem para a cama, isto porque o uso da tecnologia, quem diz televisão, computador, etc., vai estimular o cérebro, vai estar muito mais estimulado, e depois a dificuldade de voltar outra vez a baixar os níveis de adrenalina e de concentração vai ser muito mais difícil. Outra coisa importante que às vezes é desregulada, a própria exposição solar durante o dia, para que haja muito aquela noção do ciclo circadiano, que é, se eu estiver mais exposto à luz durante o dia, quando ela não acontece, nós temos aqui umas coisas que acontecem aqui dentro, também não vou entrar muito por aí, mas há aqui uma glândula que é ativada quando há falta de luz solar e que envia hormonas que fazem com que as crianças adormeçam com mais facilidade. Portanto, haver uma maior discrepância, ou seja, sol durante o dia e baixa luminosidade durante a noite, porque isso é que no quarto uma luz de presença, mesmo quando estão a ler uma história ou estão a falar com a criança e ela está a adormecer, ter as luzes do quarto baixinhas. Depois, limitarem a ingestão de açúcares e cafeína, principalmente nas horas antes de ir para a cama. Portanto, o açúcar e a cafeína são estimulantes. Portanto, se o nosso objetivo para adormecer é não estimular a criança, dar-lhe estimulantes é precisamente fazer um efeito contrário. Claro que toda a gente já teve, quem tem crianças já foi a festas de anos, etc., festas com amigos, e está tudo bem, não tem problema, mas principalmente para crianças que tenham muita dificuldade em adormecer
É importante ter mesmo cuidado nesta parte. E o último conselho tem a ver com usar a cama apenas para dormir. Ou seja, não usar a cama com outros propósitos, seja para brincar na cama, para vestir na cama, principalmente numa primeira fase, para que a criança identifique a cama como a cama está ali única e exclusivamente para dormir. E quando ela vai para a cama, ela já sabe. Se o único propósito da cama é dormir, ela já sabe quando vai para lá, o que vai acontecer é ela vai dormir. Ou pelo menos é essa a intenção. Posto isto, aqui a palavra-chave é consistência. Ou seja, cumprir determinadas coisas uma vez, duas, e depois haver 2 ou 3 dias que isso já não acontece, e depois voltar a acontecer, e depois naquele dia ela vai adormecer comigo na minha cama, depois no outro dia já não vou conseguir, já adormeço com ela ao colo, à mama, já vamos falar sobre isso, porque já não consigo fazer de outra maneira. Esta consistência é que é a chave. Claro que há crianças que vão, como eu disse, há crianças que parece que tudo é super fácil e que adormecem muito bem e que não têm problemas nenhums em implementar rotinas, e outras que custam muito mais. E quando nessas que custam muito mais, a consistência é chave, ou seja, isso tem que se manter durante várias semanas. Chega a haver meses. Eu tenho 3 filhos, todos pequeninos, e eu lembro-me perfeitamente que o meu filho mais velho demorou muito mais tempo a adquirir umas rotinas de sono corretas do que as outras, porque provavelmente também já tinha o irmão, já tinha uma rotina bem implementada e foi só entrar no barco, por assim dizer. Mas o meu filho mais velho, lembro que demorámos para aí uns 2 meses e tal, 3 meses, até conseguirmos implementar aquilo que nós queríamos. E isto foi um trabalho exaustivo, custava, havia dias que eu demorava imenso tempo a adormecer, mas eu sabia que era muito mais fácil eu pegar nele ao colo e ir adormecê-lo ou enfiá-lo no carro, mas se não era isso que eu queria, eu não queria que ele aprendesse aquilo. Portanto, tinha que haver consistência. Claro que, e nós já vamos falar a seguir de que há coisas que às vezes não é possível isso acontecer, e depois já vamos falar sobre isso, mas quando isto para dizer que é mesmo importante haver uma consistência, mesmo quando depois há outros problemas, e nós vamos falar a seguir sobre as questões fisiológicas, que se mantenham as rotinas, que seja importante que elas se mantenham para que seja cada vez mais aquela história do água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, que é aquilo vai entrando e uns com mais dificuldade, outros com menos dificuldade, mas vai-se implementando. Mas se não houver consistência, essa aprendizagem por parte da criança nunca vai ser feita. Agora, vamos falar então nas alterações fisiológicas, que é aquilo que a maioria das pessoas não percebe o que é que acontece. Ok, eu tenho tudo, o ambiente está ótimo, a luz está ótima, eu cumpro tudo religiosamente, eu deito àquela hora, eu estou ali com ele, eu tento adormecer, mas nunca funciona. Ele está sempre a chorar, a criança muito nova, assim que eu a meto na cama, ela desata a chorar. Passa horas e horas com eu ali a tentar adormecer e ela não consegue. Portanto, quando nada disto funciona, muitas das vezes a chave tem a ver com estas alterações que vão acontecer. E eu passo aqui a mostrar. E isto, há bocadinho falámos nos ciclos do sono, aquilo que era normal, e agora vou falar aqui um bocadinho daqui dos pressupostos anatomofisiológicos, não sendo muito extensivo, mas perceber o que é que acontece durante o sono para que isto às vezes não funcione como deve ser. Digam-me só uma coisa, vocês veem o meu rato a mexer ou sou só eu? Sim. Alguém vê a ponteira do rato? Vê-se o rato, é. Vê-se bem? Ok. E só para eu apontar aqui umas coisas, portanto, isto é o osso da cabeça, os ossos da cabeça, neste caso, o crânio, que é composto por vários ossos, que aqui estão divididos por várias cores. Isto é uma vista de lado, portanto, isto é a vista de cima, como se estivéssemos a ver a cabeça de cima. Isto é como se houvesse um corte e nós víssemos por dentro e por baixo o crânio de um adulto. Todas estas cores
são ossos diferentes e que têm estas passagens aqui, em que estas chamam-se suturas, que é a divisão entre os vários ossos do crânio, e eles estão conectados, estão encaixados, mas têm umas suturas. Na criança, isto é um crânio de bebê, vocês veem aqui que isto não está, tem aqui umas aberturas, não é como aqui, que está tudo colado umas nas outras. Aqui nós temos umas aberturas. Aqui, normalmente, é a chamada moleirinha, não é? Que se vê bastante ela a mexer, mas todas estas suturas estão abertas e não estão encerradas. Quando encerram muito cedo, é um problema grave e normalmente tem que ser resolvido com cirurgias e é um problema bastante grave. Mas na grande maioria das situações, felizmente, isto funciona tudo normalmente. Porquê é que isto é importante? Porque o crânio funciona mais ou menos como se fosse um coração em câmara lenta. Isto é um bocado estranho porque nós não vemos a cabeça a mexer, mas a verdade é que, principalmente nas crianças, nós vemos, mais que não seja a zona da moleirinha a mexer, aquilo mexe, pulsa, faz ali um pulsar quase como se fosse um coração. E isto, o que é que acontece? Todos estes ossos vão mexendo entre eles. Eu pus aqui um vídeo que encontrei aqui, eu vou tentar pôr, para vocês perceberem mais ou menos como é que isto funciona. Desculpem. Ok, isto é uma animação, mas o crânio funciona. Eu vou tentar aumentar aqui. Não estás a partilhar, Ricardo, não estás a partilhar o vídeo. Não está a partilhar? Ok. Eu acho que tens que tirar a partilha da apresentação para conseguires partilhar. Ok. Já vi aqui. Ok. Portanto, acho que agora já conseguem ver, certo? Exato. Ok. Portanto, aquilo que eu estava a falar. Portanto, vocês veem isto. Isto é os ossos, isto é por dentro. E o que vai acontecer, se estiverem a reparar, ele vai estar a abrir e fechar. Portanto, se virem aqui, ele vai estar a fazer um movimento em que os ossos estão a mexer entre eles. Ou seja, se repararem com atenção, isto não é uma imagem fixa, ou seja, eles vão mexendo. Isto é os ossos aqui de lado, fica na zona das orelhas. E todos estes ossos vão mexendo entre eles. Certo? Toda a gente consegue perceber que isto está a mexer. Isto é uma animação, claro que são movimentos muito, muito, muito pequenos, em que não é mensurável com fitas métricas, nem com réguas, nem nada disso. Mas o que acontece é que à medida que começas a ganhar alguma sensibilidade, de facto sentes que o osso mexe. E principalmente nas crianças, no caso da moleirinha, por exemplo, vê-se perfeitamente que aquilo mexe. Aí toda a gente percebe que isto está a mexer. Ok. Agora deixa-me passar outra vez para aqui. Ok, toda a gente já está a ver o PowerPoint outra vez? Sim. Sim? Ótimo. Perfeito. Então porquê é que isto interessa isto estar a mexer? Isto mexe à medida que o crânio da criança vai crescendo, não é? Porque ele começa mais pequenino e o osso vai crescendo, e principalmente no primeiro ano de vida ele cresce bastante. Depois, eu acho que conseguem ver aqui, nós temos aqui uma série de buracos, ou seja, temos este buraco grande aqui onde encaixa a coluna, mas depois tem aqui uma série de buraquinhos por onde passam. Portanto, nós temos o cérebro, imaginando que temos o cérebro aqui dentro, e alguns nervos vão ter que sair deste crânio para ir inervar o restante corpo humano. E há aqui um buraquinho aqui em especial, que é este aqui, fica entre este azul e este vermelho, que para se localizarem, fica mais ou menos aqui atrás da orelha, um bocadinho mais entre a orelha e aqui a base do crânio, fica mais ou menos aqui dentro, em que há aqui um nervo que se chama nervo vago, que é muito, 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 muito importante, principalmente na criança. Vocês veem aqui, ele faz isto, ele sai daqui e depois divide-se aqui em vários sítios e vai fazer uma série de coisas. Ele vai fazer duas coisas nas crianças que é muito importante, que é, primeiro, ele inerva todo o sistema gastrointestinal,
Portanto, ele faz a regulação do trabalho intestinal e ele faz a regulação do sono. Porquê? Lembra-se no início, até vou andar para trás, que eu falei aqui que o sono acontece o relaxamento dos músculos, respiração mais leve, o ritmo cardíaco e respiratório diminui para entrar na fase do sono. Ora, este nervo é precisamente aquilo que ele faz, que é, é este nervo que é responsável por baixar o ritmo cardíaco, por baixar a frequência respiratória, por diminuição do tónus muscular. O tónus muscular é a nossa contração muscular. Portanto, é ele que vai fazer essa ativação. E essa ativação chama-se uma coisa que chama-se sistema parasimpático, ou seja, temos um sistema autónomo, funciona autonomamente, ou seja, nós não temos que mandar fazer nada, não temos que pensar sobre isso, porque ele faz. O que é que acontece? Muitas das vezes, para quem não sabe, o sistema parasimpático está em antítese do sistema simpático, que é, para perceberem rápido, o sistema simpático é, quando eu vou na rua e um cão vem atrás de mim e ladra, o que é que acontece? Eu automaticamente dou um salto, o coração começa a bater mais rápido e eu fico mais tenso. Ou seja, o que acontece no sistema simpático é isso. Este nervo faz com que esse sistema simpático ative, o coração, e nós ficamos preparados, chama-se um sistema de fuga ou luta. Luta ou fuga, fight or flight, que é, ou eu me preparo para lutar, para enfrentar aquele perigo, ou eu ponho-me a correr dali para fora. O sistema parasimpático faz exatamente o oposto. Ou seja, ele chama de rest and digest, ou seja, ele é que prepara para o descanso e para a digestão. Por isso, não é anormal que nós a seguir a comermos, o que é que acontece normalmente? Ficamos com sono, nomeadamente a seguir ao almoço. Porquê? Porque ele regula o trabalho, ele aumenta esse trabalho intestinal e baixa toda a parte do tónus muscular e faz com que baixe o ritmo cardíaco, etc. Por isso é que começamos a ficar com sono. Ok? Até aqui, tudo certo. O que é que acontece? Muitas vezes nas crianças isto vem com defeito. Vem com defeito de fabrico. Normalmente vem com problemas assim que nascem ou um bocadinho mais tarde. Ou seja, este nervo, muitas das vezes, e esta passagem nervosa, esta zona aqui, faz com que ele não... É aqui que ele envia a informação. Ou seja, se nós pensarmos, isto aumenta e diminui. Ora, se isto vier com algum problema aqui, que estes ossos não estejam a mexer como deve ser, e vimos que este buraquinho aqui fica entre um osso e o outro, se estes dois ossos não estiverem a mexer como deve ser, este buraquinho aqui pode não estar com o tamanho suficiente, ou pode não estar com a abertura suficiente, e faz com que a criança o nervo não consiga fazer aquilo que é suposto, ou seja, mandar descansar, mandar baixar o ritmo respiratório, mandar fazer com que os músculos fiquem mais lentos, mais descansados. E, portanto, posto isto, o que vai acontecer é que a criança não consegue adormecer fisiologicamente. Ou seja, por mais que os pais queiram, a criança tem muita necessidade de sono, a maioria das pessoas, ele fica super embirrente, chora imenso, vê-se que ele está cheio de sono, mas não consegue adormecer. E muitas vezes tem a ver com isto, ou seja, se isto não estiver a funcionar como deve ser, esta passagem nervosa não funcionar como deve ser, o que acontece é a criança não consegue adormecer. E isto, normalmente, acontece por várias causas. Ou pela posição dentro da barriga da mãe, seja porque está, por exemplo, neste caso, a ver aqui, com a cabeça encaixada aqui na zona da pelvis da mãe, e isso faz com que possa haver uma compressão ali num determinado osso e fazer com que aquele osso perca a mobilidade e altere essa funcionalidade, seja porque, no caso dos gêmeos, porque não há espaço, porque são dois, muitas vezes é muito, 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 muito raro não haver gêmeos com pelo menos um deles que tenha algum tipo de problema deste, seja, porque depois, cá está, eu falei há bocadinho da questão da regulação do sono e da digestão, por isso é que muitas vezes está associado a questão das cólicas, a criança não consegue adormecer e tem muitas cólicas e tem muita dificuldade em fazer cocô, etc. E o mesmo nervo vai regular estas várias funções. E normalmente, é claro que às vezes há umas que funcionam bem e outras nem por isso. E muitas das vezes o que os pais pensam, nomeadamente, por exemplo, a questão do cocô, andam ali à volta da barriga e fazem massagens, fazem uma linha, aquilo não funciona.
precisamente porque o problema está no software, ou seja, o software é que não envia a informação correta. Depois, outra das causas tem a ver com o uso de ventosas e fórceps, a instrumentalização durante o parto, às vezes partos muito demorados, em que a criança anda ali às cabeçadas, cada vez que tem contrações, anda ali às cabeçadas aos ossos da mãe, também pode fazer com que haja esses problemas. E o mais chato é que às vezes isto não acontece assim que nasce, porque imagina, se há um problema durante o parto, às vezes o problema só surge à medida que aquele osso vai crescendo e como não cresce de uma maneira mais natural, vai interferir com esse buraquinho, essa passagem do vago e vai fazer com que esses sintomas às vezes só surjam um bocadinho depois. Não é nada estranho, eu na clínica, em clínica apanho muitos desses casos, de pais que dizem, pá, a primeira semana foi ótimo, ou as primeiras 2 semanas foi ótimas, dormia-me super bem, e depois isto virou e agora no passo não consegue dormir, tenho muita dificuldade em adormecer, e esse é o problema quando isso não acontece. Ou seja, são estas as causas, e aí por mais que faça o que podem ter o quarto mais confortável do mundo, ter a rotina mais certa do mundo, que aquela criança não vai conseguir adormecer, vai ter mesmo muita dificuldade em adormecer. Claro que há crianças que resolvem isto com alguma facilidade, e depois dependendo do grau do problema, se seja uma coisa mais intensa ou menos intensa, e há crianças que nunca vão conseguir ultrapassar isso e que vão ter problemas depois mesmo mais velhos no futuro, e que nunca vão conseguir dormir como deve ser, ou têm muita dificuldade em adormecer como deve ser. Depois, o que é que acontece? A dificuldade muitas vezes tem a ver, que eu falei com a questão das rotinas, por exemplo, e a questão da parte fisiológica. E então, depois, eu fiz aqui um gráfico para nós percebermos aqui um bocadinho o que é que uma interfere com a outra. Regra geral não, isto acontece. Nenhuma criança, isto é um mito que às vezes acontece, nenhuma criança vem com manhas, o que quer que seja, aquela história de, ele já nasceu com a manha de não sei o quê, ele já, só adormece a mama, já ganhou aquela manha, não sei o quê. Nenhuma criança nasce com essa manha, ninguém. O que acontece é, assim que nasce, isto tem a ver com, imaginando que isto é o tempo, e isto é imaginando a percentagem do que é que interfere com o sono. No nascimento, 100% dos problemas de sono têm a ver com processos fisiológicos. Não há aqui questões comportamentais, não há situações de manhas, não há nada disso. Há pura e simplesmente fisiologia. Claro que depois pode haver alterações do ciclo circadiano, a criança que troca os dias para as noites, porque ainda não está regulado isso como deve ser, isso é tudo normal, mas crianças que não conseguem de todo dormir, ou dormem muito pouco, como nós falámos inicialmente de uma criança que até aos 3 meses dorme em média 14 a 18 horas. Ora, há crianças que, por exemplo, passam horas e horas e horas acordadas. Quando isso acontece, principalmente à nascença, é certeza que há ali um problema fisiológico, ou seja, há ali alguma coisa que está a interferir com que aquela criança não consiga dormir. Porque não é rotina, não é manha, não é nada disso. Depois o que é que acontece? À medida que o tempo vai passando, a questão fisiológica vai perdendo um bocadinho de impacto e a questão comportamental vai subindo. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, crianças que só consigam adormecer à mama. O que vai acontecer é, quando eu mamo, o gesto de mamar, o que acontece é que eu tenho que fazer um movimento de sucção, eu vou-me pôr de lado, e fazer um movimento com o maxilar, e estes ossos todos têm que mexer. Ou seja, quando eu movimento mais, eu obrigo-me mais a movimentar estes ossos, lembra-se que o buraco fica entre o osso aqui que fica aqui ao lado, esta tampa lateral e esta tampa de trás. Ora, eu ao mamar, estes ossos vão ter que mexer mais. Ora, se eles mexem mais, muitas vezes a passagem nervosa fica folgada. E, portanto, normalmente são crianças que se sentem melhor quando estão a mamar. O exemplo que eu dou sempre aos pais é, imaginem que estão num avião, têm muita pressão nos ouvidos, e o que é que fazem? Metem uma pastilha na boca e mascam a pastilha para ajudar a diminuição daquela pressão. Na criança é mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, ela quando está a mamar, o que acontece é que há um alívio daquela pressão, por isso são crianças que estão constantemente a ir à mama
e que os pais dizem que só conseguem adormecê-los à mama. É precisamente por esta componente fisiológica. O que é que acontece? Eu falei há bocadinho que a implementação de rotinas é importante para eles aprenderem um comportamento. Ora, isto funciona para o bem e para o mal. Porquê? Se eu tenho uma criança que não consegue, no nascimento, ela não consegue adormecer, e quando vai à mama ela consegue aliviar aquela pressão, isto começa ao nascimento, mas à medida que vai passando o tempo, o que vai acontecer é que ela vai aprender aquele comportamento, ou seja, ela vai aprender que quando vai mamar, ela vai adormecer, ou seja, sempre que tem necessidade de adormecer, ela vai pedir mama. Como é que se pede mama? Chora-se. O que é que acontece? Quando chora, eu começo a chorar, depois às vezes os pais começam a ficar um bocado mais desesperados, e nomeadamente as mães, o que acontece? Metem-na à mama. Ela aprende esse comportamento, ela aprende que se chorar, aparece a mama e ela mama e consegue adormecer. Isto rotineiramente, o que vai acontecer é aprendemos um comportamento. Ou seja, e depois há crianças que até resolvem, à medida que o osso vai crescendo, vai conseguindo resolver isto, mas depois o problema é que eu já aprendi um comportamento. E eu já aprendi que para dormir eu preciso de ir à mama. E quando isso assim é muito difícil de retirar isto. Claro que conseguir tirar o problema fisiológico, nós já vamos falar a seguir, é muito, muito importante, mas muitas vezes esse comportamento está aprendido. E esse comportamento depois para tirar, a dificuldade é exatamente essa, que é conseguir fazer com que aquela criança desaprenda aquele comportamento. E a dificuldade está nesse ponto. Mas pronto, o primeiro passo está mesmo resolver essa situação fisiológica. Portanto, isto é para perceber. E depois o que acontece é que estes comportamentos vão ser apreendidos e à medida que o tempo vai passando, o componente comportamental vai ganhando protagonismo face à componente fisiológica. Daí o resolver os problemas numa fase muito inicial, muito embrionária da criança, é o grau de certeza que as coisas vão resultar bem e correr bem, porque aquela criança vai conseguir adormecer novamente e não vai ter grandes problemas em adormecer. À medida que o tempo vai passando, vamos ter problemas comportamentais. E depois, mesmo que um pai que surja numa consulta com uma criança com 1 ano e tal, 2 anos, eu até consigo resolver o problema de base, o problema fisiológico, só que aquela criança já aprendeu um comportamento e isso depois, o comportamento só se altera, cá está com a questão das rotinas, com a questão de manter o fixo, mas isso é muito mais difícil e demora muito mais tempo, porque ela vai ter que desassociar o adormecer ao problema, à questão da mama, e isso é a maior dificuldade que existe. É aqui que interfere. Oi, agora está instável. Espera aqui, internet. Estão a ouvir bem? Estamos. Está a ouvir bem. Ok. Portanto, e é aqui que vocês lançam as vossas questões e as vossas dúvidas, porque a grande maioria dos problemas surge por causa disto. E surge depois qual é a dificuldade que eu tenho em conseguir corrigir isto, que é mesmo assim. Porque, e depois, voltando um bocadinho atrás, à medida que o tempo vai passando, estas estruturas vão encerrando. Com uma criança de 1 mês, 2 meses, até 1 ano de idade, nós maioritariamente conseguimos resolver os problemas. À medida que o tempo vai avançando, cada vez é mais difícil porque já temos uma questão comportamental e quando há questões comportamentais já não é o meu trabalho enquanto osteopata infantil, já é um trabalho dos pais. E, claro que nós podemos dar sempre dicas, mas é muito trabalho de casa dos pais. Muitas vezes vão a terapeutas do sono também para dar certas e determinadas dicas, mas tem muito a ver com o trabalho dos pais em casa. Sim, contem coisas. Agora, antes de eu começar a falar só um bocadinho sobre o que é que nós fazemos depois em clínica, digam-me as vossas situações, as vossas dúvidas, os vossos dramas pessoais. Exponham isso para também percebermos em que é que podemos eventualmente ajudar. No caso de cesarianas, em que o processo fisiológico não é o mesmo, na parte vaginal, como é que acontece?
O problema das cesarianas é que quando não há uma passagem no canal vaginal, o canal vaginal muitas vezes o que faz é muitas vezes, baixar um bocadinho, faz uma modulação do crânio, ou seja, vai fazer com que os ossos do crânio fiquem novamente modulados e voltem a recuperar um bocadinho a mobilidade. Há médicos, quando as crianças nascem por cesariana, têm o cuidado, às vezes vão ali mexer um bocadinho, fazem ali uma certa palpação nos vários ossos, porque às vezes aquilo vem com algumas deformações para tentar fazer com que aquilo não, o crânio da criança não fique nem tão deformado, nem perca essa mobilidade. Mas, regra geral, as crianças com cesariana, a dificuldade tem a ver com essa não passagem no canal vaginal. Mas há muitas crianças que com cesarianas, e isto não é obrigatório, há crianças mesmo que nascem com ventosas, com fortes, e não têm problemas absolutamente nenhuns, porque o próprio organismo conseguiu resolver aquilo. O problema é que muitas vezes ele não consegue resolver. A dificuldade na cesariana tem a ver com essa não passagem no canal vaginal. Mas de resto, varia muito depois dependendo da posição intrauterina, da pressão que foi feita ali em determinado osso, possa alterar essa mobilidade. Portanto, o ideal é sempre avaliar numa fase embrionária, numa fase inicial, para que se consiga perceber se há ali algum problema, se não há. Normalmente nós aconselhamos os pais quando não há sintomas, ou seja, se eu tenho uma criança, aparentemente está tudo bem, para ser avaliado ali por volta a partir de um mês de idade, é o suficiente. Quando há sintomas, ou seja, uma criança que chora, imagina, eu tenho crianças que às vezes aparecem lá que com 2 semanas de vida passam acordadas às 2 da tarde até às 8 da noite, por exemplo, sem dormir nada. Isso não é normal. Por mais que vos digam que é normal, isso não é normal de todo. Quando assim é, quando há sintomas marcados, quanto mais rápido resolvem. Mais coisas. Aproveitem agora, vieram aqui para isso. Olha, tens aqui uma pergunta no chat, Ricardo. Tipo, eu tenho o chat fechado. Consegues abrir? Senão eu posso ler. Sim. Existe algum benefício em usar os ninhos ergonómicos? É isso, não é? Sim, principalmente numa primeira fase, o que os ninhos ergonómicos fazem, as almofadas ergonómicas, há umas almofadas da marca mais conhecida, é a Mimos, o que faz é precisamente fazer com que a pressão que seja a questão da pressão que é feita na cabeça, ou seja, a criança, maioritariamente o recém-nascido, está maioritariamente o tempo todo deitado, seja a pressão que é exercida nos ossos do crânio, nomeadamente aqui atrás, seja redistribuída e não haja muita pressão, portanto que interfira o mínimo possível nessa pressão que é feita nos vários ossos e que possa interferir com essa mobilidade dos ossos. A vantagem dos ninhos ergonómicos é essa. Aqui estou a aguardar pela fase dos 11 anos e para a adolescência. E assim, em termos na questão da adolescência e da fase mais avançada da infância, já tem muito a ver com questões comportamentais. Porque nessa altura nós já não conseguimos, em termos fisiológicos, fazer grandes alterações. O que acontece, e por isso a dificuldade é muito grande depois nessa fase, que é as alterações de sono que acontecem nessa fase, das duas uma. Ou tem a ver com problemas anteriores que vêm desde trás e que fazem com que as crianças nunca consigam dormir como deve ser, ou então tem a ver mesmo com comportamentos adquiridos, com alterações a nível de rotinas, e é muito, muito difícil numa adolescente criar uma rotina de sono saudável quando ela já não vem de trás, porque a adolescência é uma fase basicamente de negação em relação a tudo aquilo ou contrariar tudo aquilo que nos dizem, principalmente os adultos e os pais. Portanto, receio que não haja muito que eu possa ajudar nessa fase. Por isso é que
o intuito neste workshop teria mais a ver com a fase inicial, para tentar fazer com que quando chegue a esta fase, a fase da adolescência, a fase das crianças, já ali com os 7, 8, 9 anos, para que haja uma implementação de uma rotina de sono e que nada uma criança que durma bem desde uma fase inicial, depois quando começa a dormir pior, normalmente aí já é trabalho para terapeutas de sono, para psicólogos, já não tem tanto a ver com a parte da osteopatia, porque a base da osteopatia tem a ver com esse trabalho do crânio e essa interferência no trabalho normal do nervo vago. E por aí, essa é a expectativa, é de começar a fazer com que haja o mínimo de interferência possível logo numa fase inicial, para que seja mais fácil implementar comportamentos. Sim? Alguém ia dizer alguma coisa? Não? Lamento se desiludi. Estava à espera de uma coisa melhor, mas a verdade é que nessa fase já tem a ver com outros profissionais de saúde que as podem ajudar. Em relação aqui à intervenção em osteopatia, aquilo que nós fazemos basicamente é restaurar esse funcionamento, essa funcionalidade, ou seja, fazer com que essa passagem do vago fique o mais livre possível, fazer com que essa fisiologia volte a atuar da melhor maneira possível, para depois sim conseguirmos aconselhar os pais em relação a estas dicas de comportamento que falámos aqui, em relação ao momento do adormecer, ao espaço físico, etc., para que depois essa rotina seja implementada e seja muito mais fácil. Para quem nunca teve uma experiência destas, uma criança assim, eu posso falar de crianças que, bebês de 2 semanas, 3 semanas, de me aparecerem em consultório em que choram, não dormem mais de 45 minutos seguidos, por exemplo, sempre. Crianças que têm tónus muscular, ou seja, estão sempre contraídas, os pais dizem que eles são sempre super tensos. Há pais que referem que têm muita dificuldade sequer a vestir-lhes a roupa, que eles estão sempre em tensão, estão sempre contraídos e não conseguem relaxar. E muitas vezes, quando nós depois trabalhamos isso e conseguimos fazer com que o vago comece a fazer o seu trabalho, vemos mesmo a criança a conseguir relaxar, a descontrair, muitas vezes adormecem mesmo durante a própria sessão, e isso tem a ver com esse papel. O trabalho, propriamente dito, aquilo que se vê é muito, muito pouco, ou seja, nós colocamos as mãos, mas depois é um trabalho tão minucioso e tão suave e tão leve, que praticamente não se vê movimento, ou seja, parece que eu tenho as mãos lá, mas não estou a fazer nada. Mas depois, quando te dá as dúvidas, há pais que são mais curiosos, eu peço aos pais para se deitarem e faço com eles, né, no próprio crânio dos adultos, que não é a mesma coisa, porque tem muito menos mobilidade, as costuras estão fechadas, mas os pais conseguem sentir aquilo que nós estamos a fazer. E é super agradável, os pais, quando experimentam isso, e dizem, realmente eu sinto mesmo isto aqui a mexer, sinto mesmo isto, está-me a aliviar aqui uma pressão grande. A dificuldade em adultos é que essa intervenção não é definitiva, ou seja, alivia naquele momento. É muito bom fazer isto, por exemplo, quando tenho uma enxaqueca muito marcada ou uma dor muito vincada na cabeça, mas aquilo alivia naquela altura, mas depois volta a haver essa rigidez do crânio. Numa criança não, nós conseguimos dar mobilidade àquele osso e aquela mobilidade mantém-se durante algum tempo. Portanto, nós normalmente fazemos ali algumas sessões, 2, 3, 4, dependendo do problema, em que o problema depois é resolvido porque essa mobilidade é restaurada. Vi que tenho aqui outra pergunta aqui no chat. Onde está? Na passagem para o berço, a criança acorda sempre ao ser deitada, depois de adormecer ao colo. Alguma dica? Essa é uma boa questão. A dica tem a ver com ou seja, o insistir no sentido de tentar voltar a adormecer a criança primeiro deitada, quando ela não consegue e percebe que isso não acontece de todo, tem que voltar ao colo, mas só numa fase mesmo, se não der mesmo para ela se manter. Se isso voltar a acontecer,
estiver sempre a acontecer, o que pode estar a acontecer é isto. Voltando aqui atrás, o que eu falei anteriormente. Aqui. Portanto, pode ser crianças que entrem nesta fase, mas depois não conseguem progredir. Ou seja, pode ser um sinal de que há ali alguma coisa, nomeadamente a nível do vago, daquilo não estiver a funcionar como deve ser. Portanto, ela não consegue entrar numa fase de sono em que o sono é mais profundo, nomeadamente esta parte da... onde é que eu estava? Esta parte da desconexão entre a desconexão do cérebro com os estímulos externos, nomeadamente o toque, não é? Portanto, a criança sente o toque e volta a despertar e não consegue entrar nesta fase. E isto pode ser sinal de que há ali alguma coisa que não está a funcionar corretamente. Aqui, estou a ler agora a próxima. E, portanto, a dica primeiro é insistir em termos de comportamento. Ou seja, normalmente, não sei qual é a idade da criança, mas de insistir num comportamento de a deitar, de tentar acalmá-la com o pai ali ao lado, com a mãe ali ao lado, tentar não, 6 meses depois. Nessa fase, tentar, às vezes, não adormecer, tentar fazer diferente, ou seja, tanto a mãe como o pai, não ser sempre a mesma pessoa, porque às vezes, nomeadamente as mães estão a aumentar, a questão do cheiro também faz muita diferença, e a dica é mesmo tentar deitar, tentar substituir a presença da mãe por a questão da Xuxa, a questão dos ursinhos, dos Dudus, para tentar fazer com que ela volte a entrar naquele período de sono difícil, mais pesado. Se isso não acontecer, aconselho a que seja vista precisamente porque pode estar ali alguma coisa a interferir com isso. Aqui, o bebê de 5 meses por aqui dorme relativamente bem de noite, mas de dia tem sido muito difícil de dormir. Cestas muito curtas, luta contra o sono, poderá ser fisiológico ou apenas questão de rotinas. É assim, o facto de dormir relativamente bem de noite pode indicar que não há, ou seja, a questão fisiológica aqui não se prende tanto, porque quando há problemas fisiológicos, eu tanto tenho um problema de dia como tenho um problema de noite, ou seja, normalmente é sempre mais consistente. A verdade é que há bebês que não têm tanta necessidade de dormir tanto nas testas durante o dia do que durante a noite. Mas, normalmente, isso existia mais uma questão de rotinas, mais uma questão de tentar substituir a utilização de Xuxa ou daqueles ursinhos, o espaço físico onde adormece. Portanto, aí é uma questão de rotina e é uma questão de ir experimentando novas rotinas. Ou seja, tentar adormecê-lo há miúdos que gostam de dormir nas alcofas, outros não gostam. É uma questão de ter... A partir daí, as rotinas é muito por tentativa e erro. Ou seja, não há uma chave. Se houvesse uma chave, eu vendia por muito dinheiro e estava muito rico. Não existe uma chave, não existe nada que seja ultra definitivo para todas as crianças. O que acontece, e por isso é que é tão difícil os primeiros meses, que é a dificuldade de chegar lá, de encontrar o ponto em que eu acerto no que é, ou seja, como é que eu consigo adormecer aquela criança com mais facilidade. E aí é mesmo tentativa e erro, ir tentando, ir mudando, ir alterando, manter uma certa consistência, não é alterar todos os dias, porque isso não vai acontecer, mas ir tentando durante ali um período de tempo, ali uns 4, 5 dias, isto não resulta, vamos tentar de outra maneira. Às vezes uma dificuldade dos pais que é tentarem sempre fazer a mesma coisa. Não é por fazerem sempre a mesma coisa que vão ter resultados diferentes, nomeadamente quando passa muito tempo. Ou seja, tentar fazer pequenas alterações a nível de rotina para que isso possa, a criança adaptar-se melhor àquela rotina e que seja mais fácil disso ser implementado. Quando isso não nada resulta, eu sugiro sempre, defeito de profissão, eu sugiro sempre uma avaliação. É mesmo importante que sejam avaliados, porque às vezes há coisas que não dá mesmo para perceber, só mesmo mexendo, tocando, e a vantagem num bebê muito novo é que essas alterações são muito rápidas, ou seja, tu avaliando e trabalhando ali durante 1, 2 sessões, se isso não resulta, significa que em termos fisiológicos está tudo bem, tanto significa que é mesmo
pela parte da rotina que vão ter que continuar a insistir. E a dificuldade é mesmo essa. Mais coisas. Não sei se ajudou. Às vezes a minha dificuldade e é perceber, e eu falei com vários colegas durante, e mesmo com amigos meus por causa deste workshop, que não queria que as pessoas viessem por aqui ou sentissem que íamos dar a chave para tudo ou que íamos não é inventar, mas a criar aqui uma solução ótima. Não há soluções mágicas. O que há é que às vezes há coisas que parecem mágicas, nomeadamente nestas questões de alterações fisiológicas, que estas intervenções vão ajudarem muito aquilo, e depois o importante é que também os pais ficam a perceber o que é que está a acontecer. A criança não dorme, não é porque eles estejam a fazer alguma coisa de errado ou que estejam com alguma ou estejam a ser maus pais ou não estejam a conseguir saber lidar com isso. Não, é mesmo um problema que acontece e que é como se ter uma ferida num sítio qualquer. É uma coisa que veio com um problema e que precisa ser resolvido. Uma criança de 4 anos que durante a noite dorme 8 horas e disseste 1 hora, 1 a 2 horas. Chega de horas de sono. Não, em termos de, com esta idade, voltando aqui atrás, então, o que é mais normal? Portanto, 4 anos já vamos aqui, já estamos a falar de 10 a 13 horas por dia, 1 a 2, 1 a 10 cestas. Portanto, aqui em termos de cesta parece-me ótimo, em termos de sono, normalmente 8 horas pode ser pouco, mas depois varia de criança para criança, porque há crianças que não, tal como nós adultos, há adultos que dormem 5 horas e estão impecáveis e estão ótimos e estão maravilhosos e não precisam dormir mais. E há pessoas que têm que dormir 8 horas por noite para conseguirem descansar. Se a criança dorme 8 horas, mas acorda, infelizmente às 5h30 da manhã é um bocado cedo, mas acorda às 5h30 da manhã, super bem disposta, não fica, nem acorda a chorar, acorda super bem, e não tem qualquer problema e os pais não o sentem, depois a ficar muito embirrente, passado 1 ou 2 horas de acordar, não, ficar muito alterado, e, infelizmente aquela criança não tem tanta necessidade. O que pode e deve tentar fazer, nomeadamente às 5h30 da manhã, quando a criança acorda, é tentar ajudá-la a voltar a adormecer novamente. Utilização ou seja, de a substituição do ursinho, tentar manter a mesma a atividade baixa, ou seja, não dar grandes estímulos, não responder a grandes estímulos acorda bem demais. Tentar não dar grandes estímulos, tentar não corresponder muito às solicitações da criança, para que ela tente interiorizar e aquilo entrar, que àquela hora não vai obter grande coisa e vai ser, entre aspas, aborrecido, e que o melhor é mesmo voltar a tentar adormecer. Às vezes também acontecem aquelas substituições de beber um biberon de leite, por exemplo, que ajuda, porque pode acordar com fome e ser substituído, ter um biberon de leite, voltar a beber e voltar a adormecer. Portanto, também pode ter a ver com questão de fome, mas parece-me manifestamente insuficiente, nomeadamente a hora do acordar, parece-me bastante cedo. Pode tentar fazer tentar fazer estas coisas, as substituições, e tentar dar-lhe o mínimo de estímulo possível quando ela acorda. Portanto, nada de televisões, tablets, brinquedos, etc. Eu sei que é chato, numa primeira fase ela vai chateá-la muito, mas é a tal coisa da consistência. Nunca me ouviram dizer aqui que é fácil fazer isso e manter boas rotinas, mas tem que ser consistente para que a coisa se mantenha e que vá a bom porto. Porque se eu não quero que ela acorde, eu não posso encarar, ou melhor, se eu não quero que ela desperte muito e vá brincar, eu não posso encorajar aquele comportamento. Eu tenho que precisamente fazer o contrário, de encorajar aquele comportamento. E a criança vai perceber que não é aquilo que é pretendido. Ou seja, se eu continuar a insistir e a
fazer um reforço positivo quando ela acorda e quer um brinquedo qualquer, eu vou estar a alimentar aquele comportamento que se vai manter, ou seja, nunca alimentem um comportamento que não querem que seja mantido. Seja nisso, seja a questão de acordar à meia-noite para vir para a cama dos pais, ou excepcionalmente, ok, tudo bem, quando há uma doença, quando há um problema qualquer. Se não querem que isso se transforme em rotina, não encorajem esse comportamento. Tentem sempre substituí-lo por outras coisas. Eu sei que isto é fácil de dizer e às vezes é difícil de fazer à meia da noite, mas se não o querem, às vezes mais vale perderem 2, 3, 4 noites a ser uma noite mais difícil e a fazer com que ela não encorajar esse comportamento, depois passarem meses e meses e meses a terem uma coisa que não querem. Será que posso... Claro, força, claro que sim. Então, assim, lá está, quero também tentar perceber um bocadinho se é mais comportamental ou se é fisiológico. Pronto. Yeah. Eu tenho 2 gêmeas de 18 meses. Ok. Pronto. Então, já estou a tentar que elas não mamem à noite. Não é? Portanto, eu quando as deito, eu não lhes dou de mamar, mas elas têm um vício muito grande, que é elas têm que se deitar comigo e estão sempre a mexer nos mamilos. Yeah. Pronto, e só assim que elas adormecem. E quando o pai as tenta tirar para pôr no berço, elas acordam, porque elas não estão a mexer, já estão a chorar. Ok. E depois começam, e acordam várias vezes durante a noite, claro. E querem vir para o pé de mim, como é óbvio, e tentam mamar, mas eu não me dou. Ok, e elas dormem consigo? Dormem no seu quarto? Elas dormem no meu quarto e quando conseguimos nós pomos-las no berço, mas depois quando elas acordam, elas só adormecem se estiverem deitadas do meu lado e a mexer no meu. Ok, e nunca as retirou do quarto? Ou seja, ela disse-me 18 meses, certo? Sim. Ok, e nunca as retirou do quarto, ou seja, elas dormiram sempre aí? Sempre no nosso quarto, sim. Às vezes ajuda quando eu lhes dou água. À meia da noite, quando elas acordam e pedem mama, eu dou-lhes água e depois ponho-lhes a Xuxa e elas às vezes adormecem. Mas, e esta questão da Xuxa também é boa ou não? Assim, a Xuxa é melhor do que a mama. Isso é ponto assente. Às vezes é uma ótima substituição. O que acontece? Aquilo que me está a dizer, eu comecei, ainda estava aqui a ouvir quando eu disse que era muito raro haver gêmeos que não tivessem alterações fisiológicas. O que me parece daquilo que está a dizer é que tem aqui um problema comportamental que surgiu provavelmente por alguma alteração fisiológica. Agora, elas com 18 meses, elas estão numa fase em que ainda se pode trabalhar isso, ainda pode haver alterações fisiológicas que sejam corrigidas, mas já tem aí uma componente comportamental grande. Aquilo que eu sugiro é que tente corrigir primeiro essa parte fisiológica junto de um profissional de saúde, um osteopata infantil, para depois conseguir alterar a questão do comportamento. Porque o que acontece é que ou seja, haver uma alteração fisiológica que induziu um comportamento, que agora esse comportamento manteve-se e agora vai ter que o tirar. Mas se eu ainda tenho uma alteração fisiológica, eu vou ter muito mais dificuldade em tirar esse comportamento. Ou seja, primeiro de tudo é perceber se não há nenhuma alteração fisiológica ali. Depois disso, é tentar alterar o comportamento como? Há aí algumas coisas que pode começar a fazer, que é começar a pensar seriamente em tirá-las do seu quarto, porque a questão do cheiro, muitas vezes durante a noite também acontece, as ferormonas que as crianças, os animais em geral, sentem, e são mais atrativas a que a criança se lembre novamente de voltar a mamar, etc. Porque diga uma coisa, elas durante o dia já estão na creche, estão com... Não, elas estão comigo. Elas estão consigo? Sim, não tiveram vaga em creche. Ok. Porque eu estava a perguntar isto porque é sempre importante perceber quando elas não estão, ou seja, no caso, imagina, está na creche, qual era o comportamento delas quando não estão consigo, para perceber se há um comportamento quando estão consigo ou quando estão com outro tipo de pessoas, para perceber se esse comportamento acontece só quando está consigo ou quando não estão. É uma maneira que nós temos de ver se há ali um problema mais fisiológico ou não.
Sim, mas assim, não... ela, Diga. às vezes, por vezes, a minha sogra ou a minha cunhada dizem que elas tentam mexer também nos mamilos delas. Ok. Quando há alguma situação que Portanto, precisa de ficar com elas, pronto, uhum. dizem que tentam, pronto, que também tentam mexer. Mas ao meu filho mais velho a mesma coisa. Pronto, também ele fazia isso. Ok. E Pronto. depois ele fez isso até muito tarde? Sim, ele tem 7 anos e inclusive, ele era mais do mamar, não tanto do mexer, Ok. mas depois, por volta dos 5 anos, talvez, Ok. ele sugava 1, 2 vezes e adormecia. Pronto. Ok. Yeah, pois Só mesmo. não, é daqueles típicos exemplos de comportamento adquirido pós situação alteração fisiológica. É muito clássico. Portanto, o meu conselho é primeiro tentar perceber se há alguma questão fisiológica e resolvê-la, se elas acontecer. Pá, pela minha experiência, não vou dizer 100% garantido que tem, mas em gêmeos, eu ainda hoje nunca encontrei um par de gêmeos, pelo menos um deles não tivesse um problema. Uma alteração qualquer, e estou a dizer isto, não tem que ser necessariamente coisas graves, Sim, claro. não é nada disso, mas é muito, porque o espaço intrauterino que existe é muito diminuto, e tem ali grandes probabilidades de haver ali alterações a nível do crânio. E depois disso, é começar a tentar, e nomeadamente, eu sei que custa imenso aos pais, é muito mais cómodo tê-los ali ao lado, mas começar a afastar o comportamento, e a melhor maneira é mesmo colocá-las noutro quarto, e não encarem isto como estou a abandoná-las, ou não é nada disso, é mesmo para o bem deles, porque se o meu objetivo é que eles deixem de ter esse comportamento, eu vou ter que alterar vetores, coisas, fatores, para que isto deixe de acontecer. E numa primeira fase não vou dizer que vai ser fácil, não vai ser fácil, mas quanto mais cedo começar a fazer isso, mais rapidamente esse comportamento deixa de acontecer e vai ser substituído por outras coisas. Pois. E diga-me uma coisa, Diga. eu colocando elas no quarto do irmão é sempre bem mais complicado, não é? Também. Diga? Não consegue-me ouvir? Consegue? Sim. Sim. Pronto, aqui a minha questão é, o quarto delas ainda não está terminado. Uhum. Certo. E aqui a única opção que eu tenho é pôr no quarto do irmão, que até é bastante grande, e que daria para lá pôr. Eu não sei se seria uma boa hipótese juntar as três. Experimente. Nunca vai saber se não experimentar. Pois, claro. Eu tenho um exemplo, por exemplo, eu tenho 3 filhos, a minha filha mais nova dorme com a do meio. E a do meio dormiu com o mais velho e depois alterou. Não houve problema. Normalmente o problema até é mais da dificuldade, às vezes, do mais velho acordar, exato. Claro. Mas eles depois habituando-se àquele barulho, aquilo pode acordar 1 ou 2 noites, mas depois deixa de acontecer. Exato. Eu sei que às vezes isto parece é um bocado difícil e não há soluções, como eu disse, não há soluções mágicas. Eu não quero que ninguém saia daqui desiludido, porque é um trabalho extenso, é um trabalho de tempo. Os pais têm às vezes uma grande dificuldade. Aquilo que não há soluções mágicas, é uma questão mesmo de ser consistente e, acima de tudo, perceber aquilo que se quer fazer. Ou seja, se eu não quero que aquela criança faça aquilo, eu tenho que alterar aquele comportamento para que isso, tenho que desencorajar aquele comportamento. Se aquele comportamento está a ser feito e está a ser originado por uma alteração qualquer fisiológica, eu tenho que ir de encontro a alguém que me resolva aquele problema para que eu consiga trabalhar aquele comportamento. E depois é mesmo ser consistente, ser coerente, ou seja, com aquilo que se quer. E está tudo bem se, imaginem, uma criança que dorme com os pais até aos 10 anos de idade. Não tem mal nenhum nisso. Se os pais estiverem de acordo com isso, está tudo bem. Não há nenhuma regra que diga que isto não pode ser feito. Agora, não podem ser incoerentes no sentido de eu não quero que ele faça isto, mas, no entanto, todas as noites permite que ele faça. Portanto, tenho que trabalhar para que aquilo deixe de acontecer.
É a mensagem principal. E a segunda mensagem é: há mesmo alterações em que não é problema dos pais, não tiveram azar, ou não é a criança que tem mau feitio. Claro que há crianças que dormem melhor, outros dormem um bocadinho pior, mas não é normal, não aceitem a normalidade de uma criança que tem 1 mês de idade e dorme 1 hora seguida no máximo. Isso não é normal, nenhuma criança é normal isso. Não é normal uma criança com 4 anos acordar 5 vezes por noite, todas as noites. Isso não é normal, ok? E não aceitem isso é normal ou teve azar. Alguém tem que explicar porque é que isso acontece. Há alterações fisiológicas que explicam isso, há alterações comportamentais que explicam isso. Quando as pessoas percebem o problema que têm e depois claro que ninguém vos vai dar a solução mágica, mas se lhes derem dicas e caminhos que vocês podem optar por fazer, é fazerem e depois é serem consistentes e serem pacientes. Há coisas que demoram mesmo muito, muito tempo. Eu dou o exemplo do meu filho mais velho. Eu, para ele adormecer sozinho, eu demorei para uns 3 meses, em que eu deitava na cama, estava ali com ele levantava-se, eu deitava, ele levantava-se, eu deitava, ele chorava, punha a Xuxa, ele começava a chorar mais, eu agarrava, voltava a pôr no berço. E isto foi um trabalho mesmo. E eu sabia que se eu pegasse nele ao colo e andasse com ele pela casa durante 2 minutos, ele ia adormecer. Mas não era isso que eu queria que isso acontecesse. E, portanto, demorou-me para aí 2 meses. O jantar estava frio, era eu, a minha mulher, o jantar a arrefecer. E até que houve um momento em que aquilo foi melhorando a pouco e pouco. E houve um momento que isso deixou de acontecer. E eu pude começar a jantar outra vez com calma. E os 2 meses que perdi ali, ganhei-os depois mais à frente, porque depois já não tive mais problemas. E isso para perceber que há crianças que percam se calhar 1 semana nisto, há crianças que demoram 1 mês, há crianças que demoram 2, 3, é o que foi. A partir do momento que nós sabemos bem o que queremos e fazemos com que aquilo aconteça, e sabemos que não há nenhum problema de ordem de saúde ou de questões fisiológicas que estejam a interferir com aquilo, o trabalho é todo vosso. E é tentarem conseguirem e alterarem, experimentarem e serem consistentes. E não encorajarem coisas que não querem que se perpetuem no tempo. Porque se vão perpetuar, aquilo nunca mais vai desaparecer. E depois, nunca mais é uma força de expressão, claro. Depois, mais tarde, a criança é substituída. Mas quanto mais cedo resolverem esse tipo de situações, menos problemas vão ter. E acreditem que é mesmo verdade. E há questões, há coisas que parecem tão simples, às vezes nós a trabalhar com a criança e parece tão... não fizemos quase nada e tivemos uma alteração brutal em miúdos que... tenho exemplos de miúdos que parecem lá com 1 ano e isto não sou mágico, é os exemplos mais estranhos. Não acontece isso com todos, mas eu tenho lá miúdos às vezes que parecem lá com 1 ano de idade, nunca dormiram mais de 1 hora seguida na vida deles. E quando nós começamos a trabalhar, aquilo altera-se brutalmente. E é isso, é para perceberem que o problema muitas vezes não está nos pais, não é má genética, não é nada que estejam a fazer de errado, é um problema, uma coisa que não funciona bem e que poderia funcionar. Mais coisas? Nada. Então, posto isto, parece que já chega. Já chega de falar muito. Obrigada, Ricardo. Obrigado a todos pela vossa presença. E obrigada a quem qualquer coisa que precisem, nem que seja uma dica, qualquer coisa, entrem em contato com o Fisiotorres, mandem um mail por lá, às vezes uma dúvida, peçam para falar ao telefone, eu ligo-vos quando puder. Estão mesmo à vontade. Ok? Para além da minha experiência como fisioterapeuta, como osteopata, como pai de 3 miúdos, portanto, uso toda a minha experiência para vos poder ajudar o melhor que posso e que sei. O Ricardo está a ser muito, muito modesto, ele é dos melhores osteopatas que existem. Ei. Baixa lá. É verdade. Não se pode, não, baixa a fasquia. Mas depois as pessoas às vezes vão por lá pensar que eu sou Jesus Cristo, eu não sou Jesus Cristo. Muito obrigada a todos, espero que tenham gostado. Obrigada, Ricardo. Obrigado.
Obrigado. Obrigada. Até à próxima. Obrigado.